Boa noite, igreja. Que Deus possa derramar do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas. Amém? Semana passada, na abertura, um versículo que me chamou a atenção em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 19, versículo 19 diz: não atrapalhe a ação do Espírito Santo. E esse é meu desejo, que seu coração fique tranquilo, que você fique atento ao falar, atento, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E que eu não atrapalhe também a ação do Espírito Santo, né? A mensagem de hoje que eu quero falar é sobre um lugar de aceitação. Um lugar de aceitação, um lugar de comunhão, um lugar que gera vida. Você tem em sua casa esse lugar de comunhão, de aceitação? Outro dia na nossa célula, foi feita uma pergunta: como que era a dinâmica da comunhão na mesa da sua casa? Como que funcionava, o momento do almoço, das refeições na sua casa? E ali a gente escutou muita coisa, muita coisa. Eu lembro que, numa das mensagens do Helmut, o Helmut comentou: lá em casa eram 6 irmãos, pai e mãe, até acomodar todo mundo na mesa, era um trabalho até chegar todo mundo, né? E a mesa para mim sempre foi algo que me chama atenção. A mesa na nossa casa talvez sempre foi não vou falar antigamente, tempos atrás, senão a gente parece muito velho, né? Mas sempre foi algo que me chamou atenção, porque era o único momento que nós tínhamos comunhão em casa, como família, 3 irmãos, pai e mãe. E hoje nós também valorizamos, eu, Amélio e Felipe, muito o momento da mesa, né? Então é sobre a mesa que eu quero falar hoje. A mesa, ela reflete muito, né? Jesus mesmo, ele valorizou muitos momentos de refeição, momentos da mesa, tanto que temos a mesa posta hoje, né? O ensinamento de Jesus. Faça isso até que eu volte. Jesus falando da ceia. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Você já viu fazer caldo de cana? Caldo de cana, o cara passa a cana no moedor lá na prensa, depois sai o caldo, ele torce a cana, coloca de novo e sai mais caldo, e põe e sai mais caldo. Assim é Lucas 15. Assim é a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, né? Sempre sai algo interessante, algo de bom. Lucas 15, vai lá no versículo 17. Lucas 15, 17. Diz assim a palavra: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou. Então você já conhece essa parábola do filho pródigo, né? Onde o filho mais novo pede a sua herança ao pai, o pai lhe dá o dinheiro, divide a herança, dá o dinheiro ao filho, e ele dali em diante ele virou uma máquina de moer dinheiro, né? É isso que a gente vê no texto. Se fosse hoje, talvez ele estaria nas festas, nas baladas, carro, roupa, enfim, fazendo de tudo sem entender que o dinheiro acaba. O dinheiro não é para sempre. Se não tiver uma fonte de renda, o dinheiro um dia acaba. Então depois de um tempo, ele ficou completamente sem dinheiro. É o que a palavra nos fala. E é ruim ficar sem dinheiro. Você já ficou sem dinheiro? É muito ruim. Aí, para piorar a situação, naquele país onde ele estava, naquela região, houve fome. Houve uma recessão lá, e agora, o que fazer? E aí ele consegue um emprego
com um fazendeiro que levou ele para a fazenda dele, e ele foi cuidar de porcos. Ele foi num chiqueiro, esse filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos de alguém. E é interessante, eu fiquei pensando sobre isso. Se a gente não trabalha para Deus, a gente trabalha para alguém, não é verdade? Se a gente não trabalha para Deus, a gente trabalha para alguém. E ele foi trabalhar para um dono, para um fazendeiro lá que criava porcos. Só que esse trabalho não deu sustento suficiente para ele. Passou fome ainda. E certo dia a Bíblia também nos fala que ele chegou ao ponto de ter vontade, de querer comer, de desejar comer a comida dos porcos, mas não lhe deram. Imagina a situação, a miséria, Mas só que algo acontece. No versículo 17, ele fala o quê? Versículo 17. Caindo em si. Caindo em si. Sabe quando você luta com as suas forças e chega ao extremo, fica cansado e só depois coloca a cabeça para funcionar, fala com Deus, começa a pensar. E assim foi ele, caindo em si, a Bíblia nos fala. Aí ele tem uma lembrança da casa do seu pai. O que ele lembra? Na casa do meu pai, até os empregados têm comida com fartura. Eles têm uma mesa farta. Meu pai tem uma mesa farta. Na casa do meu pai, sempre tem comida de sobra, sempre tem. Quem vive com meu pai vive bem, quem trabalha com meu pai vive bem. A cabeça dele começa a trabalhar. E ele pensa, não, eu quero voltar para casa. Eu quero sentar junto a essa mesa do meu pai, quero estar com ele. Se possível, que ele me aceite até como um dos seus empregados, não precisa nem me aceitar como filho. Então ele volta para a casa do pai, que o enxerga de longe, sai correndo, abraça e beija o filho. História linda, não é? Esse reencontro. Vai lá para 2 Samuel, vamos ver outro texto aqui? 2 Samuel capítulo 9, lá no Antigo Testamento, 2 Samuel capítulo 9. Encorajo você a ler esse texto também em casa. Tem histórias que falam no nosso coração. 2 Samuel capítulo 9. Versículo 1 diz assim: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa de boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Para a gente entender um pouco o contexto nessa passagem, o reinado de Saul, ele acaba de uma forma trágica, uma forma em desgraça, e Saul é tomado por uma inveja muito grande de Davi. Davi vira seu inimigo mortal. Daí tudo começa a dar errado na vida dele. E Davi havia feito uma promessa com Jonatas. Davi, certo dia, com Jonatas, falou: se um de nós dois faltar, que o outro cuide da família com amor. Para as famílias dos dois serem cuidadas com amor. Se alguém faltasse, o outro ia lá suprir. Eles fizeram essa promessa um com o outro. E Davi, então, ele lembra dessa promessa. Fala: eu quero fazer alguma coisa de boa, alguma coisa de bom para a família de Jonatas. Algo bom para a descendência dele. No versículo 2 em diante, ele fala: havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul, alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às ordens, respondeu. E o rei Davi lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então aqui, Ziba fala para ele: não, tem um filho de Jonatas, sim, está vivo ainda, inclusive é o único que sobrou. Ele é aleijado, sua babá deixou ele cair,
quebrou as 2 pernas e ficou manco, ficou aleijado. Ele está lá na cidade de Lodebar com um conhecido e está vivendo lá. Então a gente vê aqui mais uma história de alguém que era para ser um príncipe, alguém com pedigree, digamos assim, alguém de família, alguém da realeza, alguém de presença. E Mefibosete, ele vira um aleijado, esquecido, alguém que vive de favor numa cidade distante. Só que Davi, como tinha feito essa promessa, ele falou, vou mandar buscá-lo. E assim foi. Versículo 10 fala, Davi falando para Ziba, você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados, e ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Só que daí em diante Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse um filho dele. Talvez se fosse nos dias de hoje seria fácil, fazia uma meia água, uma kitnet, qualquer casinha, botava o cara para dentro lá, dava um salário para ele, tranquilo. Mas Davi fez o quê? Você vai comer como se fosse meu filho, você vai estar junto à mesa todos os dias, todos os dias. Bom, não é? Agora vamos viajar mais um pouquinho, vai um pouco para frente em 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3, diz assim, a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Ela viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes. E isso tudo, serviam os banquetes e os seus uniformes, os sacrifícios que eles ofereciam no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada, com tudo que ela tinha visto. Uma rainha de Sabá, ela escutou muito a respeito de Salomão. Ela, como uma rainha, falou, mas o que esse cara tem que eu não tenho? O que ele está fazendo que eu não consigo fazer? Por que ele é tão sábio? As coisas estão acontecendo de tal forma e aqui eu não consigo fazer nada. Talvez nada não, mas talvez com não tanta eficiência. E ela foi lá provar essa sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá era uma rainha muito rica. E a gente sabe, que uma mulher, quando ela vai num local, ela nós escutamos outro dia aqui que ela passa o raio-x, ela olha mesmo, Ela é rápida, um olhar assim, já definiu, já viu. A Bíblia fala aqui no versículo 1 e 2 que ela fez muitos questionamentos a Salomão, fazia perguntas e perguntas e ele não se enroscou em nenhuma, respondia com naturalidade, de uma forma tranquila. E eu acredito que enquanto isso ela foi mapeando o território. Tanto que ela fala aqui, a Bíblia fala que quando ela viu tudo aquilo lá, ela ficou de boca aberta. Especialmente quando ela viu a mesa do rei. Quando ela viu os banquetes, quando ela viu tudo que acontecia lá. E a gente pensa, como é que uma mulher rica dessas, como é que uma rainha, fica impressionada com a mesa. Imagine como é que era a mesa. Eu fiquei pensando como é que era a mesa desse rei, de Salomão. Talvez tinha até eu fiquei pensando assim, no canto estava a maminha do Neymar, aquela com mostarda, tinha a ovelha do André, tinha tudo lá. Mesa farta mesmo. Então, mas e aí, o que a gente aprende com essas 3 passagens? O que a gente pode tirar de verdades? Na mesa do meu pai, há muita comida. É ou não é verdade? A gente viu aqui que na mesa do meu pai,
Na mesa do rei há muita comida. Tem comida com fartura. Agora vamos mudar aqui, a gente não vai mais falar de Davi e Salomão, do pai e do filho pródigo. Essa mesa que tem tanta fartura, essa mesa que deixa até rainhas de boca aberta. A gente vai falar da mesa do nosso Deus. Nessa mesa do nosso Deus, o manco, o aleijado, o mendigo, o pecador, ele tem lugar. Na mesa de Deus, não importa se você envergonhou a Ele ou não, tem lugar. Não importa se você chegou sujo, com cheiro ruim, chegou com as vestes rasgadas, sem vestes, você tem lugar. Na mesa do Pai, não importa como você está, você tem lugar. Não importa se você errou ou não errou, eu e você temos lugar. As pessoas que estão no alto, na mesa do Pai, Ele rebaixa. E as pessoas que estão embaixo, Ele exalta. Todo mundo fica nivelado. Caem-se as coroas. Todo mundo fica igual, com as mesmas vestes, com as vestes celestiais, brancas. Todos ficam iguais perante Deus. Todos, todos, todos. Então essa é a mesa do nosso Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem corrido tanto, tem lutado tanto, tem a nossa correria do dia a dia, e a gente não tem nem tempo para ter essa comunhão com a nossa família. Vocês já perceberam isso? A gente não tem sentado à mesa com a nossa família. Eu já escutei testemunhos também, de famílias que servem a refeição, o filho vai lá, faz o prato, vai comer lá no quarto, vai comer na sala. Tem filhos que estão na mesa, mas nem sabem o que estão comendo, porque o celular está do lado, ou está em cima do prato, ou dentro do prato. Talvez você já viu algo assim. E hoje cedo eu estava meditando e pensando sobre isso, eu lembrei de um momento da nossa vida lá, na minha infância. Eu não sei se eu tinha 7, 8, 9 anos. Nossos pais, eles receberam um missionário em casa que ficou morando lá, acho que por 3 ou 4 meses. E aí, primeira refeição, a gente quis agradar. Minha mãe fez o que tinha de melhor e tal. E quando, eu não sei, mas eu acho que a comida serviu, todo mundo sentou, todo mundo já foi servindo. Ele falou, opa, vamos orar, vamos agradecer. Nós 5, a família, quietinho. O missionário orou, agradeceu a vida de todos nós. E aí, a refeição seguiu. E assim, quando ele não estava trabalhando, que ele saía muito, andava, ia nas casas, fazer visita e tal. Quando ele estava lá em casa, tinha a refeição, a oração antes da refeição. Isso, depois daquele tempo que ele ficou lá, ele voltou para o Rio Grande do Sul, mas a oração não permaneceu lá em casa, antes das refeições. Assim, eu não tinha entendimento, mas é algo que me marcou, tanto que hoje me veio à tona. Mas eu tenho certeza absoluta que meus pais, a vontade deles era muito grande de fazer oração. Certeza absoluta. Que eles tinham essa vontade de orar antes, de agradecer. E talvez isso que eu estou falando aqui vai servir para alguém aqui da igreja. Talvez está falando ao seu coração. Talvez tem pessoas aqui, como meu pai e minha mãe, que sentem todo dia necessidade. Não, amanhã nós vamos orar, amanhã eu vou puxar a oração, fazer a refeição, e passa outro dia e nada acontece. E a oração não vem, e a oração não vem. Talvez o pai tem vergonha, não é acostumado, não sabe como é que eu vou orar, como é que eu não vou, o que a minha mulher vai pensar. Certeza que meu pai e minha mãe foi certeza absoluta que se passou disso. Não sabe como fazer. Mas eu quero te encorajar. Se posicione, os jovens também. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, na época eu teria puxado a oração.
Sabe, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala assim: honre seu pai e sua mãe, que você vai viver muito. Vocês que estão avivados, vocês estão animados, a gente vê aqui, ó, talvez você em casa, se vocês não têm esse hábito, puxe, faça você a diferença. Né? Talvez seu pai e sua mãe não são de muita conversa, não tem esse posicionamento, também tem vergonha. Puxem vocês, façam a diferença na sua casa. Pensei muito nisso hoje, muito mesmo. Sabe, se não der na primeira vez, tenta de novo, e tenta de novo, e de novo, que vai fluir, vai acontecer. Começa poucas palavras, daqui a pouco vocês vão esquecer até do almoço, vão ficar orando na mesa. É coisa boa. Mas tente mesmo colocar como prioridade essa oração, esse agradecimento, agradeça o alimento, a família, né? Talvez seja na mesa que vai se iniciar algo diferente na sua casa, pode ter certeza. Alimento para o corpo, alimento para o espírito. Talvez vai ser um momento de perdão. Eu lembro que na mesa nunca era só flores, tinha puxada de orelha, tinha isso, tinha aquilo. Talvez vai ser um momento de um perdão, de um pedido de perdão, uma liberação de perdão, enfim. Se posicione quanto a isso. E assim como eu falei que a gente não tem esse tempo, a gente também não tem tempo de sentar à mesa de Deus ou com Deus. Não temos esse tempo. Salmos 23:5 fala: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Está com dificuldade? Vai à mesa. Está cansado? Senta na mesa. Está doente? Vai para a mesa. É isso que Deus fala. Nós precisamos entender realmente que Deus coloca um banquete para nós todos os dias, todos os dias, todos os dias. E nós precisamos nos servir, pela fé. Deus coloca o banquete todo dia. Tanto que você, quando acordou hoje, o banquete estava posto, estava à mesa. Você vai para o trabalho, você volta para o trabalho, o banquete está à mesa. Mas e por que muitas vezes, muitos de nós não nos assentamos à mesa de Deus? Se a gente voltar um pouquinho para o texto do filho pródigo, a gente vai entender que ele se arrependeu. Então nós precisamos do arrependimento. O filho pródigo, ele precisou voltar atrás, ele precisou deixar o orgulho de lado, entender a posição, entender de como ele estava naquele momento. Ele se humilhou, ele voltou atrás, ele admitiu a sua fraqueza, seu pecado, tanto que ele se rebaixou até o ponto de falar: não, se não me aceitar como filho, tá bom, me aceite como seu empregado. E o pai fez o quê? Correu ao seu encontro. Então essas pessoas, elas não se servem na mesa de Deus por causa das suas fraquezas, por conta dos seus pecados, das suas fortalezas. E há pessoas que não se servem na mesa de Deus por causa do seu bem-estar, porque estão bem, como a rainha. Pessoas que têm tanto, se acham autossuficientes, que eu não preciso de Deus. Por quê? Eu estou comendo bem, estou ganhando dinheiro, afinal de contas, eu estou ganhando dinheiro. Helmut leu, a semente é de Deus, a semente é do Senhor, Ele que nos dá para semear, não é eu que estou ganhando, eu que estou fazendo. Mefibosete, no versículo 8 de 2 Samuel 9, ele fala assim, ele fala para Davi: mas por que você é tão bondoso comigo? Eu não valho mais do que um cachorro morto. Olha que ponto, Mefibosete, eu não valho mais do que um cachorro morto. Talvez algum de nós teve as suas pernas quebradas, no bom sentido.
Muitos de nós talvez estão com dores, né? Pessoas que se sentem inferiores, pessoas que estão machucadas, talvez pessoas que precisavam de uma babá, de alguém no seu início da sua vida cristã e por algum motivo caiu, quebrou as pernas. E até hoje isso gera dores, tem dificuldades. Pessoas que estão vivendo de uma forma mínima, se contentando com migalhas, talvez que caem da mesa, chegam perto. Né? E como o Mefibosete falou, pessoas que acham que não merecem estar sentado à mesa de Deus. Né? Pessoas que vivem de uma forma invisível, ninguém as percebe, não se relaciona com ninguém. Então essa é a mensagem aqui está para falar para nós hoje, que na mesa do Pai, cada um de nós tem nome, tem sobrenome. Aqui na mesa do Pai a gente se serve como filho, a gente vive como filho, a gente é restaurado. Mefibosete, ele teve a sua identidade restituída, teve uma identidade firmada, afirmada. Então, você não é cachorro morto, você é um príncipe, você é uma princesa. Né? Você vai comer na minha mesa, junto comigo, como um filho meu. Que Deus, ele não procura por pessoas perfeitas, né? Porque Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que restaura. Então Deus fala a cada um de nós hoje, na minha mesa eu tenho lugar para todo mundo, para todos vocês. Venha sentar. E como é que a gente sabe como e quando eu sento à mesa do Pai? Quando você vem à igreja aqui, você está sentando à mesa do Pai. Quando você lê a palavra de Deus, você abre a sua Bíblia, você está sentando à mesa do Pai. Você vai à célula, quando você adora a Deus, você está se alimentando da mesa do Pai, a mesa que é posta todos os dias. Essa mesa que tem esse alimento para a nossa vida. Alimenta a nossa fé, nosso corpo, nossa alma, alimenta o nosso casamento. Ali tem o pão diário, todo dia tem o pão diário, o pão da vida. Sua vida está ruim? Vai para a mesa. O casamento está mal? Vai para a mesa. Busque, se alimente. Seu tempo está uma loucura, você está cansado, como eu falei antes. Mesa. Deus está convidando, vem para a mesa. E como tem sido o seu tempo de mesa, na mesa de Deus? Como tem sido o seu tempo? Você tem entendido essa sua posição de filho? Você entende que Ele te aceita? Que Ele restaura a vida por completo? Sabe? Aí Deus vai lá e coloca o anel no dedo do filho. O pai coloca o anel no dedo do filho e fala, ele devolve a posição de filho, fala, filho, aqui você tem autoridade, você é meu filho, eu te perdoo, filho. Filho, você está sujo, você está com as roupas rasgadas, vai lá, toma um banho, pega essa roupa nova aqui, essa túnica nova. Filho, você não é um escravo, você é meu filho, tome aqui a roupa. É isso que ele fala. Depois ele coloca sandálias nos pés, eu te dou a liberdade, tudo que tem aqui é teu. Sabe, por tempos, a Bíblia não fala, é uma parábola, né? Por tempos esse filho, ele viveu de uma forma, de como ele queria, solto no mundo. Viveu aos prazeres do mundo mesmo. E a gente precisa entender que o que o mundo dá, inicia em festa. O que o mundo dá, inicia em festa. A gente pode ver nos dias de hoje, é festa, festa, festa é o que chama. Só que o que o mundo dá começa em festa e acaba em morte. E o que Deus dá começa em morte e acaba em festa. É o contrário. O que Deus dá, inicia em morte. Meu Deus, inicia em morte? Como assim? É a morte do meu eu, é a morte do meu orgulho, da minha arrogância, da minha prepotência.
morte da minha vida de pecado, da minha velha natureza, dos meus vícios. A gente vai morrendo para tudo isso, para estar nos braços de Deus, para acabar em festa. A vida com Deus acaba em festa, e a vida do mundo termina em morte. Algo sério para a gente pensar. A gente tem que examinar, pensar muito bem da forma como a gente está vivendo. A graça de Deus, ela serve à mesa. A graça de Deus serve à mesa. E pela fé, nós nos servimos. Deus serve à mesa, pela graça. E pela fé, eu me sirvo. Deus serve à mesa. E pela fé, nós nos servimos. Pela fé, eu busco Ele de manhã. Pela fé, eu abro a minha Bíblia. Pela fé, eu vou me alimentando. E Deus vai suprindo e Deus vai cuidando. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, né, por mais essa sua palavra, uma palavra que nos fala o coração, né, Deus? O Senhor faz morrer em nós, né, o que nos afasta da tua presença. Faz morrer em nós o orgulho, né, o orgulho que não nos deixa voltar à tua casa. Faz morrer em nós, Deus, aquilo que nos afasta do teu amor, aquilo que não te agrada, Senhor. É que nós possamos, pela fé, nos servir do teu banquete. É que o Senhor nos oferece dia após dia esse banquete. Pai, que nessa mesa nós possamos nos alimentar de esperança, nos alimentar do teu amor, da tua graça. Que nessa mesa nós possamos nos alimentar ao ponto de compartilhar esse alimento ao próximo. Compartilhar às outras pessoas. Deus, te agradecemos, pois o Senhor nos coloca na sua mesa como filhos amados, filhos que se sentem limpos, com vestes novas, filhos com identidade firmada, filhos cheios de coragem, filhos que se alegram e se orgulham de dizer: esse é o meu Pai. Deus, muito obrigado por mais esse alimento, por mais essa palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter ainda o momento da ceia. E na ceia me chamou a atenção, vamos lá para o 1 Coríntios 11, diz assim o versículo 27, por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Se a gente for olhar a vida do filho pródigo, ele desejou comer a comida dos porcos. Ele lembrou da mesa do pai. Ele falou que lá no pai existe um banquete da graça. Lá tem fartura. Na casa do meu pai o banquete é top. Tem muita coisa. Só que ele lembrou que ele não era digno. Ele fez essa autoavaliação. Ele deve ter ficado por muito tempo pensando: eu não sou digno de voltar à mesa do meu pai. Ele lembrou que ele tinha um pecado contra Deus e contra o pai dele. Ele fez uma autoanálise. Talvez você esteja dessa forma nesse dia, achando que está sujo, que está fedido, que está indigno, está com as vestes rasgadas. Mas assim como ele, caia em si, se examine. Fala: eu vou pedir perdão. Eu vou falar com meu pai. Talvez esse seja o momento.
Autoavaliação, como eu estou vivendo? Da forma como eu estou vivendo, eu acabo em vida ou em morte? De que forma, ou quem que eu estou acompanhando, o Pai ou o mundo? Ou ao mundo? A mesa está posta. Aqui você se serve como um filho, pode ter certeza disso. Ele te dá vestes novas. Aqui ele coloca sandália nos seus pés e anel no seu dedo. O louvor vai tocar. Os casais, os líderes vão se posicionar nos corredores. Faça essa autoavaliação enquanto a música é tocada. Depois se sirva do banquete do Pai. Lembre, na casa do teu Pai você tem vez, você tem nome, sobrenome, teu Pai te ama. Iremos nós, só tu.
versículo 23 de 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, olhe bem para esse seu pão. Pegue ele na sua mão, olhe ele. Você lembra que isso é o símbolo do corpo de Cristo, um corpo que foi estraçalhado, foi moído, foi dilacerado, perfurado por mim e por você. Corpo esmagado. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua obra naquela cruz. Obrigado que o Senhor tem nos dado nova vida. Deus, que esse pão, como símbolo do Teu corpo, possa fazer a diferença em nossas vidas. É que nós possamos entender o quanto isso é importante. Que esse pão seja para cada um de nós a semente daquilo que o Senhor é. Como o Senhor diz: quem come do meu corpo vive em mim e eu vivo nele. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que a Tua vida flua em nós. Coma do pão. Da mesma forma, olha para o teu cálice. Você consegue imaginar você embaixo da cruz de Cristo, enchendo esse cálice com as gotas que escorrem naquela cruz? Você consegue imaginar o sangue derramado de Cristo? Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pelo sangue derramado. E Te agradecer por esse Teu plano de salvação. Graças a esse ato nós estamos aqui, Senhor. Pai, nós com os Teus filhos possamos sentir a Sua presença em nossas vidas, nos abençoando, nos dando direção, ousadia e discernimento. Vive em nós, Pai, que nós precisamos, queremos viver em Ti. Queremos, Pai, estar todo dia sentados à Sua mesa. É isso que pedimos, é isso que agradecemos. Tome do cálice. E a Bíblia fala também que depois da ceia, louvar ao Senhor. Vamos louvar? Escondia de Ti.
boa semana. Sirva-se da mesa todos os dias. Amanhã começar sua semana, seu trabalho. Lembre-se sempre, Deus está servindo, amém? O meu pecado